Olá, seja bem-vindo. Acredito que por você estar aqui vendo esse vídeo, provavelmente você já assistiu o vídeo introdução, porque esse vídeo aqui é uma continuação do primeiro que eu fiz, né? Com o tema é um homem que se tornou homossexual. Na introdução eu explico um pouco o início da história, tá ali. Então o link tá aqui embaixo para quem não assistiu o outro vídeo. E vocês que já assistiram, sejam bem-vindos. Vou dar continuidade, né? Eu terminei outro vídeo explicando sobre a minha descoberta, né, do desejo, da atração, da intensidade de atração, de desejo que eu tinha por homem. Foi com 15 anos, que no meio de uma masturbação eu parei e refleti, caraca, mano, eu pensei homem na hora de masturbar. O correto seria o quê? Eu sou um homem, o corpo masculino, então o correto seria o sexo oposto, uma mulher. E não, na hora da masturbação, pensei, caraca. Como eu disse, eu chorei pra caramba, pedi, falei com Deus, conversei, fiquei frustrado. Aquela não foi a primeira vez que eu já tinha masturbado. Eu disse no outro vídeo que foi com 12 anos que eu iniciei. Mas não, foi com 11. Eu tava observando outro vídeo, eu iniciei essa prática foi com 11 anos de idade. Só que eu não tinha consciência do que se passava, do que aquilo ia interferir na minha vida, do que era ter aquele sentimento na hora da prática, né? Infelizmente, eu não sabia. E foi bom porque eu era criança, mais ainda, né? Com 15, pelo menos, eu já era um adolescente, já tinha uma opinião um pouco melhor, já tinha uma base familiar, religiosa, estrutura um pouco mais alicerçada. Eu era uma pessoa que não era Maria vai com as outras, tipo, eu tinha minha opinião própria. E com essa idade eu digo, naquela ocasião, a decepção de entender quem era o meu coração nesse aspecto. Foi frustrante naquela ocasião. Só que, como eu disse, hipótese alguma, eu ia viver o que o meu coração desejava, sentia, se atraía. Em hipótese alguma, eu queria viver a homossexualidade. Eu queria continuar na religião que eu era, queria casar, ter filhos, tudo direitinho assim, conforme é o correto. Essa era a minha meta de vida, né? Tanto que eu falei de duas namoradas, onde a segunda, né, foi mais intenso, onde o coração dela, quando eu beijava ela, ficava... E o meu lá, tipo, beijava, tinha ereção, beijava. Era bom um beijo, algumas vezes eu não degustava, né, mas tinha vezes que sim. E terminei, porque era novinho, não teria futuro. Aí, o que eu fiz quando eu descobri, no caso, com 15 anos, que eu tive ciência do que se passava comigo? Eu me esforcei a diminuir a intensidade da masturbação. Eu me esforcei a parar, porque quanto menos você faz algo, mais força para você dar o segundo passo você vai ter para não dar, né? Na verdade. Então eu acreditava que eu esmagar a vontade de brincar comigo mesmo diminuiria. E realmente diminuiu. E ainda mais que eu estudava, tinha 15 anos de idade, eu estudava, comecei a trabalhar com 16,
Eu ia para a religião, para a igreja nos finais de semana, tinha minhas responsabilidades lá. No entanto, para namorar, ter uma posição de namoro com uma menina da religião, era muito cedo, eu era novinho. Então não tinha por que eu namorar. Não era legal começar a namorar novinho desse jeito dentro da religião. E eu consegui, eu tive força. Então, trazendo atenção que quando a gente quer, a gente consegue esmagar alguma coisa, tipo mudar, né? Eu não parei totalmente a masturbação, mas eu diminui a intensidade. Aí, continuando na escola, eu acho que foi no segundo colegial, eu tinha 18 anos. E de novo comecei a namorar com a menina, e ela era um ano mais velho que eu, tinha 19 dessa vez. Eu era mais velho, né? Um homem quase adulto, 18 anos, 17 ou 18, se eu não lembro. E era a mesma coisa, era namorinho de escola, né? Tipo, saía mais cedo, depois da escola ficava uma meia hora junto, a gente ficava numa rua meio escurinha. Não cheguei ao ponto de ir na casa dela, nem ela na minha, nem de sairmos para passeio, assim, em lugares diferentes, né? Porque eu tinha um motivo para isso não acontecer pelo ponto de vista dela, né? Eu era um cara de uma religião que o que esperavam de mim era namorar com uma menina de lá e não com uma menina que não era de lá. Então ela entendia isso de mim e eu via dessa forma também a minha situação. Só que, como nós namorávamos, tinha os beijos, né? E eu era mais velho do que o último namoro que eu mencionei. E com essa menina o namoro foi muito tenso. Era muito beijo na boca, muito. A gente se encostava bastante. E eu tinha ereção. Ela era muito bonita também, cheirosa e tudo. Mas eu sempre percebia que eu tinha, digamos assim, controle da situação, né? Eu tinha controle da situação. No sentido de o que eu quisesse fazer ali, entre aspas, porque eram duas pessoas, eu e ela, né? Só que eu diria que eu era um cara sedutor, ou garanhão, sem mesmo ter intimidade. Porque a questão do respeito, eu nunca toquei nas partes íntimas dela. Meu namoro se limitava a beijos, abraços, eu fazia carinho nas costas dela, e encostava nela, apertava ela contra o meu corpo. E sempre que eu estava com ela, eu via, sentia o coração da menina disparava mil. E o meu lá, mortinho. Aí aquilo vinha na minha cabeça, né? O meu controle com ela, a condução da nossa intimidade que a gente tinha ali, e a minha condição do meu coração, né? Eu ficava pensando, caramba, eu nunca vou sentir o que as mulheres sentem por mim. Nunca. Eu queria ter aquela coisa gostosa de ficar daquele jeito por outra pessoa, que era o que elas ficavam quando estavam comigo. Infelizmente não tinha, porque eu já sabia do que o meu coração sentia atração. Aí o que aconteceu? Eu terminei, depois de um tempo, o namoro com essa menina, porque aquela mesma história. Eu queria casar com uma menina da minha religião, namorar e casar, e ela não era. Então eu sempre tinha uma desculpa para terminar o namoro quando era uma menina de fora da religião. Terminei. Passou um tempo, uma menininha, que devia estar no... Eu acho que eu tava no fim do segundo colegial, que hoje é o ensino médio, pro início do terceiro, eu não lembro exatamente. E teve uma moça que era do primeiro colegial que me perturbava, dizia que gostava de mim, pagava um pau e tal. E eu cheguei ao ponto de zoar com ela para ver se ela se tocava, que eu não queria, só que a zoeira foi como se fosse um tiro pela culatra. Uma zoeira de babaca, né? Digamos que eu era um babaca. Eu falei pra ela, oh, eu não lembro o nome dela. É alguma coisa com T, mas eu não lembro. Eu falei, senta no meu colo na sala de aula, na frente de todo mundo.
E ela sentou nas minhas pernas. Foi engraçado. Meus amigos riram. Foi muito engraçado. E deixa eu lembrar. A partir disso, ela achou que eu tava interessado nela, tá vendo a cagada que eu fiz? Aí, às vezes, eu ia embora pra casa no final da aula e ela vinha agarrada no meu pescoço, às vezes ela me beijava, tipo, correspondia. Só que era uma coisa xoxa, eu não gostava, por causa da insistência dela. Acabava sendo chata. Só que, se for avaliar, não é só o cara que, na minha condição, que não gosta. Eu acho que um cara que curte também gostaria, uma menina oferecida desse jeito. Então ela nem diria que eu fui assediado, diria assim. Teve outras historinhas, mas não é a que eu vou contar aqui. Essa que eu vou contar é essa que eu tive contato físico antes dos 29 anos. Aliás, antes de terminar o colégio, eu fiquei com uma outra menina, uma morena linda, era irmã da amiga minha da sala. Canicalon, eu acho que Canicalon que fala Calicalon, uma negra linda de olhos castanhos claros. Como eu era um cara trabalhador, eu tinha meu dinheirinho, então nós fomos para uma lanchonete, o Habib's, né? Fast food, sei lá. E no dia que ela foi toda elegante, a menina, bonitona, ela tinha uns 17, 16, não sei exatamente. E eu com 18, 19, porque eu entrei na escola um ano atrasado, então a minha idade sempre foi atrasada na escola. E essa menina, ela foi toda elegante, com decote aqui. Eu lembro que o garçom lá deu uma olhada pra ela, tipo, sabe quando você percebe que o cara tá de olho na sua mulher? Então eu percebi isso. De tão bonita que a menina era. E na época eu não tinha carro, né? Pobrezinho, continuo sendo pobre, não tinha carro. E voltamos a pé para nossas casas. E eu fiquei com ela. Foi muito bom o beijo que aquela menina dava, muito gostoso. Os dedos dela entrelaçando as minhas costas, tipo as unhas, né? Foi muito bom, muito gostoso. Aí nesse caso, eu eu falei, agora eu vou gostar de mulher. Foi engraçado hoje falando nisso. E eu terminei. Por quê? Como eu disse, eu era um cara religioso, não queria sair da religião, não queria viver a homossexualidade e queria casar com uma menina da religião. E não queria ter relações de intimidade sexual antes de casar. Aí eu pensei, bom, com essa menina eu vou acabar tendo relação sexual antes de casar, então não quero. Ou seja, só foi aquela vez que eu fiquei com ela. Levei ela pra casa e pronto. Foi assim que não continuou. Já com 21 anos de idade, aliás 20, teve uma menina da minha religião que inclusive ela era amiga das sobrinhas, das sobrinhas da minha amiga de sala, que era da minha religião. Então eu falava pra ela como eu trataria a mulher, como é que eu seria, como marido. E essa menina, que era amiguinha delas, que eu já tinha visto na igreja, né, digamos assim, eu achava ela muito linda, mas tipo, não tinha interesse, né? E ela se encantou comigo. E conhecemos, e conversamos e começamos a namorar, só que eu não sabia agir. E o máximo que eu dei foi um selinho nela, um beijo, que eu estranhei a forma que ela abraçou. Se eu tinha respeito pelas meninas que não eram da religião, imagina o respeito que eu tinha pelas meninas da minha religião. Então, não prosseguiu. Não prosseguiu o namoro. Acho que foi ela que terminou comigo, eu não lembro. Então, aqui, esse vídeo aqui que eu tô falando, eu falei mais um pouco da minha experiência com mulheres, de termos de relacionamento, das minhas metas de vida. Eu quero expor, né, que
O desejo homossexual está dentro do coração, é algo que não pode ser mudado, a atitude que pode. No próximo vídeo eu vou contar de mais namoradas e até o ponto que eu perdi a minha virgindade. Até!